Uma função interessante do Kate que eu não falei até o momento com vocês é habilitada a partir da tecla F11 do nosso teclado. Reparem a diferença que vai fazer nessa barra aqui. Eu apertei a tecla F11 e o Kate passou a me enumerar as linhas do meu programa. Isso é muito importante porque quando a gente for compilar o nosso software, caso aconteça algum problema de compilação, o compilador vai me informar em exatamente qual linha que aconteceu esse problema. Então é interessante para a gente ter uma noção melhor de mapeamento do nosso código. Eu vou fazer uma explicação básica dos componentes que compõem esse código aqui. Esse início, o include IOStream using namespace std, é a parte onde a gente está falando para o C++ qual biblioteca que a gente vai estar usando de funções dele. O IOStream é uma biblioteca que contém funções de entrada e saída de dados. Basicamente, o que a gente está usando aqui é somente a função cout dessa biblioteca, que é a função de saída de dados do C++, ou seja, ele vai estar apresentando uma informação na tela para mim. Todo programa que a gente criar, obrigatoriamente ele vai ficar dentro dessa função main. Observem que uma função ela começa com chave e fecha chave. Toda chave que a gente abrir num código de programação, ela obrigatoriamente tem que ser fechada. Então aqui a gente está usando a função de saída de informações do C++, o cout, que é contida na biblioteca IOStream, que eu já declarei. Eu estou falando que eu vou retornar essa string, ou seja, eu vou apresentar Hello World na tela. Reparem que toda string, ela obrigatoriamente tem que ficar dentro de aspas duplas, que é uma cadeia de caracteres. Aqui eu estou usando o comando endl. Ele serve para fazer quebra de linha. Para exemplificar isso melhor, eu vou compilar o software primeiro e depois, na execução, eu vou fazer outros testes e vai ficar mais fácil vocês perceberem. Então vamos à compilação do nosso programa. Vamos aqui ao terminal. Para compilar o nosso programa C++, a gente vai usar o compilador GNU C++. Como que a gente utiliza ele? Comando G++, já estou chamando o meu compilador, espaço e o nome do meu programa. Como ele já está dentro da pasta Lucas, que eu salvei anteriormente, eu vou estar chamando ele diretamente pelo nome aqui. hello.cpp. Como vocês podem ver aqui é o nome que eu tinha dado para ele. Vou apertar Enter. Reparem que o terminal não me deu nenhum feedback, nenhum retorno de erro, ou seja, a compilação foi feita de maneira correta. Como que eu executo esse software? A partir do comando ./a.out. Enter. Reparem que foi impresso na tela Hello World, correspondente ao nosso programa. Eu vou fazer alguns testes aqui. Vou adicionar mais uma linha de código para vocês entenderem qual a função do endl. Vou escrever meu nome. Reparem, toda alteração que a gente faz no nosso código, para ela surtir efeito na execução do mesmo, a gente precisa salvar de novo nosso programa, compilá-lo novamente. Então, g++ hello.cpp. Novamente não aconteceu nenhum erro e vou executá-lo a partir do comando ./a.out. Observem que agora a saída foi um pouco diferente. Ele imprimiu o Hello World, pulou a linha e escreveu o meu nome. Meu nome é Lucas. Reparem que se eu fizer uma alteração agora no meu código, retirar o endl, deixar a linha dessa maneira, salvá-lo e compilar e posteriormente executá-lo, ele imprimiu toda a informação na mesma linha.
Então fica claro qual a função do comando endl, é para fazer uma quebra de linha nas informações de saída. Correto. Então, pessoal, eu já dei um exemplo básico de um software para vocês. E para finalizar, eu vou estar passando por alguns erros comuns de compilação. Até o momento vocês não viram nenhum, que é importante vocês ficarem atentos. O primeiro deles, e um dos que mais acontecem, é a falta de ponto e vírgula no final das linhas que estão dentro do escopo de programação. Então, eu vou tirar um ponto e vírgula dessa linha aqui, linha 6, vou salvar o software e vou tentar compilá-lo. Estou aqui no terminal, embaixo. Reparem que aconteceu um erro. O compilador está me falando que aconteceu um erro na linha 7. Se eu for verificar aqui a linha 7, observem que não é exatamente na linha 7 o erro, é na linha 6. Só que o compilador ele acaba dando uma posição aproximada do erro. Então reparem, falta de ponto e vírgula no final de linhas dentro do escopo é muito comum de acontecer e gera erros. Então fiquem atentos a isso. Eu vou voltar o ponto e vírgula para cá, vou salvar, eu vou tentar compilar novamente. Observem que agora o compilador não acusou nenhum erro. Um outro erro muito comum é a declaração errada de bibliotecas. Reparem que aqui a gente só está usando o IOStream. Eu vou alterar o nome dele, vou tirar o M do final, para ele ficar escrito de maneira errada. Vou salvar e vou tentar compilar. Reparem que ele apresentou um erro fatal na linha 1, arquivo diretório não encontrado, ou seja, não existe essa biblioteca. É muito comum também a ocorrência desse tipo de erro. Vou voltar o M para cá, salvar e vou tentar compilar de novo. Vocês vão observar que esse erro não vai acontecer. De fato não aconteceu, a compilação ocorreu da maneira correta. E por último, não menos importante, acontece muito erro com abre e fecha chave de escopo da programação. No nosso caso aqui, a gente só está trabalhando com o escopo principal, nesse nosso exemplo, o main. Reparem que o main, eu abro a chave e fecho chave para ele. Vamos supor que você esquece de fechar a chave do escopo. Isso é muito comum. Retirei ela aqui, salvei e vou tentar compilar novamente. Reparem que ele acusou um erro. Ele acusou um erro na linha 8. Se vocês forem observar, o erro não é exatamente na linha 8. Porém, ele está próximo. Então, fica fácil, a partir, principalmente esses 3 erros que eu apresentei para vocês, de maneira automática, vocês já procurarem, quando acontecer um erro de compilação no software de vocês, procurem por esses 3 erros, porque possivelmente o erro vai estar entre um deles. Então fiquem atentos a isso. Vou voltar a chave para cá. Ops, digitei no terminal. Voltando a janela aqui em cima. Botei a chave. Fechei, vou tentar compilar de novo. Agora esse erro não vai acontecer. Reparem que agora não tem nenhum problema. Para finalizar mesmo, pessoal, eu quero só deixar vocês atentos com relação à indentação de código. O que é indentação de código? Reparem que essas 3 linhas que eu selecionei aqui, elas têm um certo espaçamento com relação a todo o resto do código. Porque isso a gente chama de indentação de código. Por que a gente faz isso? Sempre que a gente abre um escopo, no caso aqui a gente tem só esse que eu estou mostrando para vocês, abre e fecha a chave, a gente costuma indentar o código utilizando a tecla Tab do nosso teclado, porque esse espaçamento permite a gente ter uma visualização mais fácil do que está contido dentro de cada escopo. Em um código curto, como esse de 10 linhas que eu estou demonstrando para vocês, acaba não fazendo tanta diferença, mas imaginem um software com mais de 200 linhas, por exemplo, que tenha vários escopos, um dentro do outro. Para o código não ficar todo misturado, a gente vai indentando sempre que a gente abre um escopo novo, para melhorar a leitura mesmo desse código. Isso daqui
não atrapalha na compilação. Isso não dá erro de compilação se ele não tiver identado, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tirar toda a indentação do código, vou salvar e vou tentar compilar. O compilador não vai ter nenhum problema quanto a isso. Porém, vocês têm que ficar muito atento porque esse é um dos nossos critérios de correção. Código que não tiver identado da maneira correta vai perder pontos. Então é isso aí, pessoal. A nossa primeira videoaula foi com essas informações básicas. Eu espero que vocês tenham gostado e, em caso de dúvidas, não deixem de postar nos nossos canais de comunicação, utilizando qualquer uma das nossas redes sociais, que assim que possível eu estarei sanando essas dúvidas. Um abraço.